Deus do Senhor. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Amém? Diga comigo. E disse Pedro: não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Amém? Podem sentar. Glória a Deus. Meus queridos, amados irmãos e ouvintes da palavra de Deus, a Bíblia nos ensina que Pedro e João subiu a hora nona, a hora da oração, ao templo chamado Formosa. E a Bíblia diz que ali trouxeram, como era de costume, um deficiente e colocaram na porta do templo para pedir esmola, como era de costume. E a Bíblia diz que este paralítico, ele era paralítico desde o ventre de sua mãe. E a Bíblia diz que agora ele estava no templo para pedir esmola. Um deficiente na porta do templo. Fala comigo, um deficiente na porta do templo. Meus queridos, amados irmãos, o que me chama a atenção é que tinha alguém para trazer ele todos os dias e colocá-lo naquela porta para pedir esmola. E a Bíblia diz que ele, olhando para Pedro e João, e ele no seu coração disse: hoje eu vou receber uma esmola. Hoje eu sairei daqui abençoado. Mas a Bíblia diz que é Deus, o Senhor, os pensamentos dele não são nossos pensamentos. E a Bíblia diz que agora ele olha para o apóstolo João e o apóstolo Pedro e diz: me dai uma esmola. Mas Pedro e João dizem: eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas tudo que eu tenho eu te dou. Aí eu paro para pensar. Sabemos que o nosso Deus, ele é dono do ouro e da prata. Mas a Bíblia diz que ele deu tudo que ele tinha. Ele deu agora o seu Filho, Jesus Cristo, para morrer por nós. E veio a este mundo em uma missão de buscar aqueles que estavam perdidos. Os que estavam cegos, ele veio abrir os olhos. E de repente eu ouço alguém dizer: eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas tudo que eu tenho eu te dou. Pedro e João estavam dizendo: eu sou capaz de dar a minha vida para te ver você levantado. Eu sou capaz de dar a minha vida para ver você mudar de situação. Eu quero te dizer nesta noite que Jesus está dizendo que paralítico que tiver aqui nesta noite, deficiente, meu Deus vai levantar. O meu Deus vai me levantar e vai te colocar de pé. Eu não sei como você chegou aqui, eu não sei como está a tua vida, mas Deus está dizendo: eu dei tudo que eu tinha por você. Eu dei tudo que eu tinha por você. E a Bíblia diz que o nosso irmão Everaldo, ele disse nesta noite a palavra de Deus, que nós somos herdeiros de Deus. Deus te deu tudo, meu irmão, que ele tinha. Aleluia. Deus te deu tudo que ele tinha. Eu te faço uma pergunta: o que tu tem dado para ele? Ele lá no livro de Provérbios, ele diz: filho meu,
dias de hoje? Quantos deficientes estão dentro da igreja? Até diz: Senhor, mas eu já entreguei a vida ao Senhor. Eu já sou teu. Como ele estava acostumado com aquela vida de pedir esmola, Pedro e João disse: eu vim aqui, em outras palavras, em uma missão. Eu vim aqui para mudar a tua vida. Eu vim aqui para te ver de pé. Eu vim aqui para dizer para você que você não vai andar mais carregado, porque o meu Deus vai te levantar. O meu Deus vai mudar a tua vida, meu irmão. A cidade já estava acostumada ao mendigo da porta do templo chamado Formosa. O nome é bonito. O templo chamado Formosa. Mas ele estava vivendo um tempo caótico. E quantos estão vivendo um tempo caótico? Deficiente na igreja. A vida está assim, não luta para mudar. Desistindo da chamada. Não estão mais orando. Não estão mais jejuando. Não estão mais fazendo a missão do mestre. Pedro disse: eu não tenho casa, eu não tenho ouro, mas eu tenho graça, eu tenho céu e tenho certeza que o meu Jesus vai te levantar dessa situação. Hoje eu posso vir falando com ele. E ele disse para mim: tem um vídeo lá no meu Face, dá uma olhada. Dá uma pregação. E quando eu olhei, Deus me deu logo a revelação. E no Face ali um jovem, um homem, ele se veste, ele se suja todo e vai para o ombro e começa a falar: eu quero. E o pessoal começou a mandar dele. E ele disse: eu não quero dinheiro, eu não quero ouro, eu não quero prata, eu quero um abraço. Eu estou me sentindo só, eu estou numa vida, eu estou carente de um abraço. E ali muitos começaram a mandar dele novo. Mas uma mulher foi lá e deu um abraço nele. Ele sujo, não sabendo aquele povo que ali era uma arma secreta, uma ilustração de um pregador que amava as almas, de um pregador que queria ver aquele povo salvo, aquele povo de pé. E de repente, quando ele recebe aquele abraço, ele dá um beijo. E ele abre a boca. Ela me deu um beijo, me deu um abraço. Assim é Jesus. Nós estávamos sujos, com nossos pecados manchados. Ele veio e nos abraçou. Ele deu a vida dele por amor de vocês. E o que vocês têm feito para ele? O que vocês têm dado para ele? E ele dizia: arrependei. Meus irmãos, não é brincadeira dar um filho para ser morto por mim, por você. Quando nós éramos sujos, imundos, não tinha valor algum. Mas a Bíblia diz que Jesus orou. Quando Pedro olhou para ali o paralítico, e Pedro disse: eu não tenho prata, eu não tenho ouro. A mesma palavra está dizendo: eu te comprei, meu filho, eu te comprei, igreja. Não foi com ouro, não foi com prata, ainda que eu tenho ouro, ainda que eu tenho prata, eu te comprei com meu sangue, com a minha vida.
A Pedro abraça ele. Porque, irmãos, estamos cansados de alguém que quer ver nós deficientes e não dar as mãos para se levantar. Muitos têm perdido o alvo. O alvo da igreja antigamente era o diabo, como tem que ser. Os principados e potestades. Mas o diabo está querendo mudar a visão. Estão querendo lutar entre si para colocar o povo de Deus para lutar entre si. Mas esta miséria não vai entrar na tua casa, não vai entrar na tua vida, não vai entrar na igreja de Cristo, porque ela foi comprada pelo sangue cabeça e na cruz do Calvário. Então continua adorando, continua louvando, continua trabalhando, continua pregando. Deus vai te honrar, meu filho. Talvez você chegou aqui dizendo: pastor, eu queria ouvir uma palavra, porque não estou mais aguentando esta vida. Deus está tirando a deficiência da tua casa, da tua esposa, do teu filho. Deus está preparando e dizendo: eu vim restaurar, eu vim curar, eu vim levantar, eu vim libertar, eu vim dar honra. Eu vim esta noite para dizer para você que eu sou o teu Deus. Apenas João olha e diz: levanta, levanta-te. Não olha, meu irmão, para quem está lá embaixo, não, e não quer ser levantado. Olha para aqueles que faz a diferença, para aqueles que não veio agradar ao homem nem à mulher, mas veio numa missão, veio te amar a Deus sobre todas as coisas e ao seu próximo como a si mesmo. E eu te digo nesta noite: Deus vai receber a tua adoração, Deus vai te levar a um lugar desejado e vai mudar a tua vida. Ele levante, mas ninguém acredita, a cidade não acredita. E a Bíblia diz agora que ele agora vai para o templo. Ele agora não vai mais carregado por fulano nem por ciclano, não. Ele agora entra pulando e alegrando, dizendo: o Deus de Jacó me curou, o Deus que me prometeu a promessa. Eu esperei muitos anos, mas hoje é o meu momento, é a minha vontade, é a minha alegria. Eu quero contemplar o milagre na tua vida hoje. E a Bíblia diz agora que o povo da cidade olha e diz: mas é ele mesmo, é ele mesmo. Muitos disseram: nós nunca demos oportunidade a ele, nós nunca demos atenção a ele, mas Deus enviou o seu filho para dizer para aquele homem: eu vou mudar a tua história, eu vou restituir a tua vida, eu vou restituir o teu caráter, eu vou restituir, vou mostrar para a tua família que eu sou na tua vida, eu vou mostrar para o diabo que ele não vai te envergonhar, porque eu te levanto hoje. Está na hora de adorar, meu irmão. Está na hora de adorar e desprender. Está na hora de tirar essa maquiagem, essa cara feia e começar a agradecer a Deus pelo dia, agradecer a Deus pela família, pela oportunidade. E está na hora de agradecer a Deus porque Ele deu seu filho para morrer no meu e no teu lugar. E a Bíblia diz agora que ele vai para o templo adorar, irmão. Ninguém nunca permitiu ele adorar. Era deficiente da porta do templo. E a Bíblia diz que ali tomou pavor, temor.
E o povo olhava para Pedro, olhava ali para João, todo atônito, e dizia assim: o que aconteceu com ele? A Pedro disse: por que vocês estão me olhando assim? O Deus de Jacó, o Deus de Abraão e de Isaac, Ele prometeu que mandaria o seu filho para restauração, para curar, para libertar. E a Bíblia diz que Pedro agora começou lá no sermão e dizendo: vocês crucificaram ele, vocês trocaram ele por homicida, mas ele não levou em tempo o tempo da ignorância, mas convertei vós e adorai e agradecei, porque ele vos ama. Pastor, Jesus me ama. Jesus te quer, ele não abre mão de você de maneira alguma. O maior sacrifício ele já fez por mim e por você. Mas está na hora, meu irmão, está na hora, minha irmã, da igreja se preparar. Jesus está dizendo: se levante hoje, ou naquele paralítico deficiente no templo, porque eu vou mudar a tua história, eu vou mudar o percurso da tua vida, eu vou tirar a tristeza, eu vou tirar a vergonha, eu vou tirar a desilusão e vou colocar a minha paz, a minha segurança na tua casa, na tua vida, na tua família. Está na hora, meu irmão, de parar, de brincar, de ficar no comodismo, aleluia, de fazer gracinha. Está na hora de tomar a tua posição de vitorioso e de vitoriosa e mudar o teu caráter e dizer: Deus já me levantou, Deus já me levantou. Por isso que Deus falou para Ezequiel: coloca-te de pé, porque eu quero falar contigo. E a Bíblia diz que agora os tornozelos dele, os joelhos se firmaram, recebeu força, recebeu milagre. Deus está dizendo: hoje eu estou te fortalecendo, minha filha. Eu estou te fortalecendo, meu filho. Eu estou te dando segurança. Eu estou te dando capacidade e proteção e liberdade para me adorar. Ele entra no templo, irmão. Ele chegou no templo arrastado. Ele chegou no templo carregado. Mas Pedro e Paulo disse: não, Jesus já deu aval. Você vai sair daqui diferente. Você chegou daqui de um jeito, pensando que ia sair de outro jeito. Mas Deus, o Senhor, vai mudar a tua história. Será que você pode dar uma glória a Deus? Será que você pode dar uma aleluia? Será que você pode, aleluia, dizer: Jesus, conta comigo, Senhor, porque o Senhor já me levantou e eu tenho que agradecer, eu tenho que ir para o templo, eu tenho que fazer a diferença. Talvez você chegou aqui e disse: Deus, eu preciso do milagre e o homem não pode me dar, e a mulher não pode fazer. O mesmo Deus, o mesmo Jesus que usou Paulo, que usou Pedro, que usou João, Ele está aqui nesta noite para dizer: o que queres que eu te faça? O que queres
que eu te faço. Quero que você levante a mão, você levante aí, eu faço uma oração. A Bíblia diz que ele vinha da oração. Eu creio que eu vou estar orando, e Deus nesta noite vai estar confirmando o teu milagre, a tua vitória, em nome de Jesus Cristo. Eu peço que você se desprenda deste mundo, feche os seus olhos e entra na direção do céu, aonde está o trono de Jeová, porque Ele quer ouvir o teu clamor agora. Pai, aqui está o teu povo, Senhor. Aqui está a tua filha. Aqui está o teu filho que chegou hoje nesse templo, meu Pai. Eu não sei qual é o problema, eu não sei qual é a situação, mas Deus querido e santo, como Paulo, meu Deus, meu Pai, como meu Deus, meu Pai judeu, como Pedro foi usado por ti, eu quero ser usado nesta noite, meu Deus, para abençoar este povo, para abençoar esta nação, esta família, este casamento. Ah, Jesus, muda a situação agora. Vai quebrando, meu Pai, agora toda maldição agora, todo impedimento na vida desta pessoa, Senhor, todo embaraço agora. A tua palavra diz, Senhor, que o teu filho se manifestou para desfazer todo o laço, meu Pai, todo embaraço, para destruir tudo aquilo que o diabo, meu Pai, tem feito, Senhor. Eu creio que nesta noite o Senhor está agindo na casa, o Senhor está agindo na casa, o Senhor está agindo no mundo sobrenatural. Receba a adoração, receba o louvor, receba para a glória do teu nome agora. Vai quebrando toda maldição agora, tudo que não provém de ti agora. É um cheiro no chão, meu Deus querido. Eu já sinto um cheiro de milagre. Eu sinto, meu Pai, um cheiro nesta noite de crente de pé. Eu sinto, meu Pai, a tua igreja de pé. Eu sinto a tua presença. Vai curando, vai transformando tudo o coração, tudo a visão. Ó Deus querido, dá um dom nesta noite, dá um dom para o teu filho. Ele veio aqui e vai receber, ele veio aqui e vai levar para casa o milagre, porque tua palavra diz que o Senhor não despede a tua igreja de mão vazia. Então recebe em nome de Jesus, receba a tua vitória, receba o teu milagre, em nome de Jesus. Amém, igreja? Pega tua mão assim, diga: Jesus, eu creio, e a tua palavra, ela diz que tudo é pela fé. Paulo, João e Pedro não tinha prata, não tinha ouro, mas tinha a unção do milagre. Diga: Senhor, a tua palavra, ela diz que o Senhor não despede o teu povo de mão vazia. Pega a tua mão assim, diga: já recebi a minha vitória, em nome de Jesus. Dê uma salva de palmas para Jesus, para você. E vamos se assentar. Vamos passar para a parte da Santa Ceia. Amém? Eu vou ler a palavra de Deus, e o cantor Rosendo vai estar louvando a Deus para nós ganhar tempo, né? Eu e o irmão Everaldo vamos estar lavando nossas mãos. Livro de 1 Coríntios, capítulo de número 11 e versículo de número 23 e diante diz: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graça, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes deste cálice, anunciai a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do
Senhor, indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor Jesus. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice, porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Amém? Meus irmãos, quem pode participar da Santa Ceia do Senhor? Aquele que é batizado, aquele que está conforme com a palavra de Deus nos diz, aqueles que estão em comunhão com a igreja. Amém? Você não é batizado, você não toma, meu irmão, nem minha irmã. E Deus vai preparar o batismo, creio, mês que vem. Certeza, mês que vem, se Jesus não voltar, estaremos batizando aqui. Vai haver o batismo. Já tem mais de 10 candidatos ao batismo, amém? E se você ainda não é batizado e quer se batizar, estaremos levando você ao batismo, esclarecendo para você, amém? E agradecer a Deus, o cantor Fio Rosendo vai estar louvando a Deus, e eu vou lavar as mãos. Zumbi, amém? Cristo já nos preparou, o manjar Deus comprou, e agora nos convida a cear. Com celestial maná, que de graça Deus te dá, vem faminto tua alma saciar. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Enfermos eram curados, amém? E a Bíblia diz que tomando o pão e tendo dado graça, partiu e disse: comei, isto é o meu corpo que é dado por Deus. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tudo pode saciar. Os pães multiplicou.
Glória a Deus. Oremos. Senhor nosso Deus, Pai do céu, neste momento, Senhor, estamos aqui reunidos para participar, Senhor, da Santa Ceia, da comunhão, na presença do Senhor. Pai querido, abençoa todos nesta noite, Senhor, os que estão aptos a cear, Senhor, e os que não estão, Senhor, tem misericórdia, dá condição, e que possamos, Senhor, em breve, todos juntos aqui, Senhor, na tua presença, Deus querido, no comer deste pão, no beber deste vinho, Senhor, o Senhor possa operar o milagre, em nome de Jesus, amém. Quem será o mestre chama, quem será? Mesmo hoje tu te podes saciar. Os campos de vigor, a alegria transformou em caminho a Jesus. Quem será? Breve Cristo vai descer. E disse Jesus: comei, isto é o meu corpo que é dado por vós. Podemos todos participar. Obrigado, Senhor. Obrigado, meu Deus, por esta oportunidade rica, especial e mais um mês estar participando do teu corpo, Senhor. Obrigado, meu Deus, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Queria apresentar o cálice, não suco de uva, será representado simbolicamente como o sangue de Cristo Jesus. Amém. Convido a todos colocar aqui dentro. Irmãos, depois de nós, por terminar o culto, tem bolo, tem refrigerante lá fora. Vocês podem pegar, amém? Cada um pega o seu pedacinho, seu pão. E toda Santa Ceia nós temos fruta, mas essa semana eu vou olhar as frutas, está muito legal. Aqui tem algo diferente, amém? Oramos assim. Querido Deus, Pai, aqui está esse suco de uva. Ó Deus, que agora, Pai, não será mais o suco de uva, porque ele representará o teu sangue que foi derramado na cruz do Calvário. Ó Deus, que cada pessoa que irá participar, Senhor, que irá tomar, Senhor, ó Deus, que ele seja fortalecido, que ele seja, meu Deus, meu Pai, completamente estabelecido, meu Pai. Ó Deus, e aqueles que não irão participar também, que o Senhor venha ter misericórdia e preparar, meu Pai, ele para o batismo, Senhor. Dando, meu Pai, condições, meu Deus, meu Pai, resolvendo tudo para a glória do teu nome. É o que eu te peço e já te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Seja o cordeiro que na cruz não ofereceu. Bendito seja o seu sangue que por nós ele deu.
depois de cear, tomou o cálice do Senhor, cálice da nova aliança, e disse: tomai, esse é o meu sangue, que é derramado por vós. Podem todos participar. Aleluia. Obrigado, Senhor. Obrigado, meu Deus, por esse momento tão especial, por esse momento que pode ser o único, Senhor. Oh Espírito Santo de Deus, oh Espírito do Senhor, obrigado, meu Jesus, por tudo que o Senhor tem feito por nós, pela tua igreja. Quero te render graça em louvores, agradecer ao Senhor porque o Senhor nos amou e continua nos amando, para a glória do teu nome. Amém, Jesus. Irmão, a gente lemos uma palavra hoje, a qual nós pregamos hoje, no livro de Atos. E o apóstolo João disse ao povo: arrependei vós e convertei-vos, para que seja apagado os vossos pecados, e venha assim o tempo do refrigério pela presença do Senhor. Amém? Tem alguém em nosso meio que ainda não é evangélico e diz: eu tenho vontade, eu tenho desejo, a oportunidade está aí de você se entregar para Jesus, porque a Bíblia diz que é necessário que confesse. Amém? Então a oportunidade está aberta. Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo quer te. Aleluia. Amanhã pode ser muito tarde, né? Quem ainda não é evangélico, levanta a mão aí. Só para eu ouvir. Vocês ouviram a palavra que Deus disse: eu dei tudo por vocês. Pedro e João disse: eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas tudo que eu tenho eu te dou. Se vocês realmente soubessem o poder dessa palavra, vocês hoje estariam daqui diferente. Amém? Tem alguma alma para Jesus? Amém? Quem é a primeira alma que vai vir para Jesus? Amém? Jesus te ama, meu irmão. Amém? A Bíblia diz que não é por força nem por violência. Amém? Que os irmãos continuem vindo em nome de Jesus. E agradecer a Deus pela presença de todos que cooperaram conosco, nossos visitantes, que cooperaram com até uma para Jesus. Né? Cadê a outra alma para Jesus, irmão? Vem aqui você, vem aqui, sério. Quer entregar a vida de Jesus? Sim. Vem hoje, rapaz. Vem embora. Pede dentro mais não, vem embora. Amém? Pega ela ali, ela vem. Ela está com vergonha. Vem, mano, em nome de Jesus. Sai daqui diferente. Vem, sério. Ô irmãzinha, você quer vir também? Vem pra cá fazer parte desse povo. Jesus é tão bom. Olha, se você vir, vai vir outra pessoa. Amém? Vai lá, dá um abraço nela. Qual é o seu nome, Jota? Talita, né? Tá aqui é Talita, irmão, que ouviu a palavra de Deus. Amém? Glória a Deus. Glória a Jesus. Amém? Tem mais alguma alma para Jesus? Queria que a igreja dissesse amém. Amém. Tem mais uma alma para Jesus? Amém, Jesus.
Glória a Deus. Vai para brincar, pessoal. Amém? Almas é coisa séria. Amém? É a vida. Então tá aqui a nossa irmã Thalita. Amém? Diga assim comigo. Diga, Senhor Jesus. Vem pra cá, meu Deus, amigo, Senhor Jesus. Nessa noite, estou aqui em tua casa e tomei uma decisão de entregar a minha vida ao Senhor. Perdoa meus pecados e escreve o meu nome no livro da vida para nunca mais apagar. Vamos orar pela nossa irmã, apresentando outro dia da criança, né? Quanto nome? Caína. É o nome de guerreiro, amém? Diga assim, Senhor Jesus, seja teu jeito. Nesta noite, perdoa meus pecados. Entrego a minha vida ao Senhor. Diga, a partir de hoje, sou servo do Senhor. Meu Deus, aqui está, meu Pai. Essas duas pessoas, Pai, essa criança que está aqui, essa jovem, e tomaram a decisão, então, de entregar a vida ao Senhor. Meu Deus, como o Senhor me recebeu, eu também recebo Ele, e a partir de agora, meu Pai, eles serão uma bênção, meu Deus. E a vida dele, meu Pai, te pertence para a glória do teu nome, Senhor. Que o Senhor possa guardar de todo mal e protegê-lo e livrar desse lado do maligno, Senhor. Para a glória do teu nome, é o que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém? Palma para Jesus. Vamos proceder a oração.